Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia. O Senhor é aquele que sempre, para aqueles que nele depositam confiança e perseveram, ele nos enche do seu espírito pronto, experimentado em toda boa obra daqueles que perseveram fazendo a vontade divina, pela obediência ao seu Espírito, assim como a palavra diz. Continuai a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Tu vives no meio de um povo amotinado. Bem-aventurado os que se arrependem, porque bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados, e nasce um novo homem, uma nova mulher que não retrocede às atividades como que outrora. Ele criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. Assim como aquele que segue nos frutos da injustiça, que segue, a palavra diz que não é ser de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqueles que dizem que são luz e há trevas são mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O Senhor é aquele que os frustra todas as suas maquinações e intenções, segundo como que malfeitores. Bem-aventurado aqueles que obedecem o Espírito, a única forma de ser benfeitor. E a palavra diz: jamais louvai a atitude dos malfeitores, antes as condenai-as, a qual a palavra diz: vós que rejeitam já estão rumo à condenação. Ele veio salvar aqueles que estão rumo à condenação, mas aquele que não confessa os seus muitos crimes, não se alcança o perdão, assim como está sobre a ira e indignação daquele que a palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Assim como ele tem uma marreta que desmiuça a dureza do coração, ele também tem um cetro de ferro que despedaça os cacos espalhados ao chão, que estão sempre a rejeitar a verdade. Aqueles que trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, aqueles que amam o prêmio da injustiça e são os que justificam a si mesmo e declaram sua própria benignidade, pois não tem aquele que é a justiça para os justificar, assim como ele nos justifica, não nos justificamos assim mesmo. Muitos são as ciladas inevitáveis, e ele nos ensina mais ainda: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não deis o que é sagrado aos porcos. Assim nos ensina o Senhor: melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que é do alto, aonde a sua benignidade dura para sempre. Outrora estávamos desobedientes, segundo um espírito do erro, aonde durou um momento a sua ira e agora sua infinita bondade e misericórdia. Por isso sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, nos fortalece e nos ensina a vigiar e orar sem cessar. Meditai na palavra de dia e de noite, sejais santificados por meio do lavar da palavra que é viva e eficaz, através do sangue a expiação pela culpa dos pecados. E ainda temos o seu Espírito fiel e verdadeiro que está nos a divertir, constantemente falando em nosso ouvido e nos instruindo para que não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes andai em retidão, porque o coração deve ser reto diante do Senhor, uma vez que ele sonda a intenção da mente e do coração. A paz que excede todo o entendimento, a mente em Cristo, guardado, o coração sendo santificado e purificado, os rins e o caráter sendo aperfeiçoados dia após dia. Se seus olhos forem bons, é luz e candeia para os caminhos; se forem mau, está em densas trevas. Assim a palavra diz: aonde está o seu tesouro, está o seu coração.
Aquele que está em Cristo, a sabedoria do alto vive e eficaz, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, aqueles que permanecem segundo a sabedoria, aquele que diz para aqueles que estão cegos, nu e miserável: compra de mim colírio para ungir os vossos olhos, compra o ouro e a prata refinada no fogo 7 vezes, e então verás o que é ser rico. Compra linho fino, linho da justiça, para tampar a vossa nudez. Muitos ainda que cheguem diante dele, ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta, pois estarão nus diante dele. Por isso, perseverai segundo aquele que nos sustém, nos fortalece, e a sua graça nos basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.